Tá? O título da minha palestra é Documentos da Aeronáutica sobre UFOs. Para quem não sabe, e o senador bem lembrou, já foram liberados pelo governo brasileiro, pela Força Aérea Brasileira, 20 mil páginas de documentos que estão à disposição dos senhores no Arquivo Nacional aqui em Brasília. Agora tem que marcar hora para ir vê-los, porque, segundo os funcionários do Arquivo Nacional, é a seção dos documentos mais procurada de todas. Bem, a história dos UFOs no Brasil tem início em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Ele já encontrou índios que descreviam bolas de luzes anômalas que os perseguiam, que eles chamavam de curupiras ou boitatá. Depois nós tivemos, como bem lembrou o senador, que a ufologia teve início no dia 24 de junho de 1947, um mês depois nós tivemos o primeiro contato imediato com um ser extraterrestre, que aconteceu em Pitanga, no Paraná. Isso é uma coisa de grande importância. E a primeira abdução, que é a levada de pessoas para dentro da nave, e vocês vão assistir uma palestra de um colega meu, o Tony Najar, sobre esse assunto. A primeira abdução aconteceu no Brasil. Então o Brasil é pioneiro em tudo. Inclusive, nós, em virtude desse pioneirismo, nós iniciamos em 2004 a Comissão Brasileira de Ufólogos e a revista UFO, a campanha UFOs Liberdade de Informação Já. Foi ela que levou à abertura de 20 mil páginas de documentos antes secretos da aeronáutica, que já não são mais. Nós nos aproveitamos para isso da Lei de Liberdade de Informação, a LAI, de 2011, que permitiu que a gente pudesse ter acesso a esse material. E nós não queríamos acesso desse material para nós, ufólogos. Nós queríamos acesso a esse material para a sociedade. É a sociedade que se beneficiou. E os ufólogos são sociedade. Então nós nos beneficiamos igualmente. Aí aconteceu que gradualmente foram surgindo documentos, década após década, desde a década de 50 até a década de 2020, nós temos documentos inúmeros, incontáveis, que podem ser escrutinados por qualquer pessoa no Arquivo Nacional. E essa história toda teve início em 1954, como bem tratou o senador Eduardo Girão, quando o coronel João Adil de Oliveira foi aos Estados Unidos para se informar sobre discos voadores e recebeu dos americanos a forte indicação de não deixar esse assunto se proliferar no Brasil, como eles não queriam que se proliferasse nos Estados Unidos. Mas como bom brasileiro, o capitão da aeronáutica veio ao Brasil e declarou que o fenômeno UFO é real, exige atenção e será conduzido com seriedade pelas autoridades brasileiras. Fomos o primeiro país a ter essa responsabilidade. Depois, 2 órgãos foram criados para pesquisar discos voadores. Um é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que funciona no 4º Comando Aéreo Regional em São Paulo, e o outro, no 1º Comando Regional de Belém, a Operação Prato, que são importantíssimos e vão ser tratados aqui com alguma propriedade nesse evento. E nós também temos algo que nenhum outro país do mundo teve, que foi a portaria 551
G3, assinada por ninguém menos do que o brigadeiro Junichi Saito, que naquela ocasião era comandante da Força Aérea Brasileira, em que ele determina que todos os documentos ufológicos existentes, espalhados pelas unidades da aeronáutica pelo Brasil afora, fossem concentradas no Arquivo Nacional, fossem enviadas para o CONDABRA, aqui em Brasília, o Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, e dali fossem enviados para o Arquivo Nacional. Isso está em vigor até agora. Não só militares, mas também civis que relatarem a militares algum avistamento, esse avistamento vai ser conduzido ao CONDABRA e do CONDABRA vai para o Arquivo Nacional. Então imaginem, o número de páginas já deve estar superior a 20 mil, porque toda hora surgem relatos de observações de objetos voadores não identificados no país. Nós, na Comissão Brasileira de Ufólogos, fomos recebidos ineditamente em 2005 no SINDACTA e no CONDABRA, onde pudemos entregar o Manifesto da Ufologia Brasileira para apreciação dos nossos militares. E não só isso, mas também em 2013 nós fomos convidados pelo ministro da Defesa, o então senador, o então Celso Amorim, para comparecermos a Brasília para uma reunião no Ministério de Defesa brasileiro para tratar desse assunto. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, mas aconteceu no Brasil. Militares convidando ufólogos para visitarem as instalações aonde são guardados os documentos e poder escrutinar esses documentos, que foram liberados a partir de 2007. Isso graças ao esforço, entre outros, de um ufólogo aqui presente, que é o Fernando Aragão Ramalho, está aí, presente, funcionário público da casa, né? E esses documentos foram parar no CONDABRA e no Arquivo Nacional, como já havia falado. Em São Paulo, funcionou desde 1969 até 1972 o 4º Comando Aéreo Regional, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, SIOANI. Observação: nesse mesmo período, nos Estados Unidos, havia o projeto Livro Azul, que tinha o objetivo de ridicularizar testemunhas, de desacreditar ufólogos, de perseguir a ufologia. Enquanto no Brasil, os nossos militares, eles não só aceitavam a colaboração dos ufólogos, como eles enalteciam as testemunhas, respeitando-as na sua integridade. Isso é raro. E alguns desses procedimentos foram determinados pelo coronel Gilberto Zani de Mello, que foi o comandante do Sistema de Objetos Voadores de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, o SIOANI. O SIOANI tinha uma estrutura que não era exatamente pública e anunciada, mas era uma estrutura que tinha uma transparência. A sociedade podia ter acesso aos documentos, ao organograma, à identificação dos pesquisadores, e publicou 2 boletins que têm informações cruciais sobre o fenômeno UFO em todo o Brasil, inclusive estatísticas e casos pesquisados pelos nossos militares, na mesma maneira como os ufólogos civis fazem. São documentos inúmeros. Ali tem confidencial, isso é importante para a sociedade observar, que isso ficou em sigilo quantos anos? Isso ficou em sigilo durante anos, durante décadas, até que foi liberado. Esse confidencial aí, aquele carimbinho, é porque essa palestra já foi apresentada em outros lugares também. Agora vejam, dentro dos desenhos dos objetos voadores não identificados, nós temos inclusive casos de UFOs pousados
com tripulantes do lado de fora. Isso é absolutamente inédito no mundo. Nenhum outro governo disponibilizou documentos dessa maneira. Inclusive, naquela ocasião, não havia câmera fotográfica, em 1969, era raro alguém ter. Então, os pesquisadores do CIOANI, eles registravam as ocorrências relatadas pela população em desenhos. E são desenhos relativamente reveladores, porque eles têm, inclusive, casos de UFOs pousados, casos de UFOs encostados no chão, tripulantes do lado de fora, fazendo contato com seres humanos. Também tivemos a diretriz específica número 4 de 1989, que determinava como registrar discos voadores no Brasil por parte de militares. E isso resultou num dossiê com milhares de páginas que o brigadeiro José Carlos Pereira, já falecido há 2 anos, colocou em sistema digital e determinou a criação de outros documentos que liberem informações sobre UFOs, inclusive isso aí, que é o documento de registro de tráfego hotel. Tráfego hotel é como os militares chamam o fenômeno UFO. Tráfego hotel. E esses casos podem ser encontrados em quase todas as instalações da aeronáutica que ainda não mandaram para o Condabra e que ainda não foram endereçadas posteriormente para o Arquivo Nacional. Aí nós tivemos 2 fatos muito importantes. A Noite Oficial dos UFOs, que vai ser tratada por um dos meus colegas aqui presente, se não me engano, o Jackson, e a Operação Prato, que vai ser tratada junto com a história de índios tendo contato com seres extraterrestres no Acre, com documentos do IBAMA, da Polícia Federal e de outros órgãos federais. Enfim, os documentos são milhares e eles estão aos poucos vindo à tona, tá? A ufologia brasileira, sua abertura, ainda não está totalmente esclarecida, não é completa, ela é parcial, mas ela já teve início, e teve um início muito profícuo. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é parte desse início profícuo, aliás, parte já do meio do processo. Estamos reunidos para tratar de assunto no Senado Federal, coisa absolutamente rara. Os nossos amigos, o americano e o inglês, praticamente não acreditaram quando eu os convidei para virem, que nós iríamos fazer esse trabalho no Senado Federal da República do Brasil. Enfim, os documentos já começam a aparecer. Eles são inúmeros, eles são reveladores, eles mostram a ação de seres extraterrestres em nosso planeta, em especial em nosso país, que tem hoje, reconhecidamente, uma das maiores quantidades de ocorrências ufológicas no mundo, perdendo para os Estados Unidos, evidentemente, onde lá tudo que se vê é UFO. Mas nós temos aqui casos concretos, registrados por pilotos militares, por pilotos civis. Não passa uma semana sequer em Campo Grande, em Curitiba, onde eu resido, no meu escritório, sem que eu receba uma ligação ou um contato de um piloto civil que teve sua aeronave perseguida ou seguida por objetos voadores não identificados. Enfim, o sigilo ainda continua? Continua. O segredo continua, mas muitas nações já fizeram aberturas parciais sobre o assunto. Inclusive, não sei se vocês conseguem enxergar, em última linha, o Vaticano, que é a instituição que tem
a maior quantidade de informações sobre discos voadores, porque está há séculos em todo o mundo com seus missionários. Se alguém na África visse um objeto voador não identificado, ia relatar a quem? Ao pároco local. Se alguém em 1820, no México, visse um objeto voador, visse um ser extraterrestre descer de um objeto voador, ia relatar a quem? Ao pároco local. E a mesma coisa em todo o mundo, na Oceania, na Ásia, na América do Sul. E assim, isso tocou um sino no Vaticano, e o Vaticano passou a registrar ocorrências ufológicas, que hoje se estimam em milhares. É isso aí, eu agradeço muito a oportunidade de Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, e dos demais senadores que eu citei no início. Nós temos ao final que entregar aos senhores uma carta, a Carta de Brasília, em que a gente expõe o que a gente crê sobre os discos voadores, o que a gente já descobriu sobre os discos voadores em nosso país e o que nós recomendamos que seja feito a respeito disso, sendo o principal item a criação de uma comissão permanente, mista, civil e militar, para pesquisa organizada dos discos voadores. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Quantas informações trazidas aqui com documentos oficiais pelo nosso querido Ademar José Jevaé. Mais uma vez, eu fico feliz em ver que o Brasil ele tem um histórico, né, com arquivos já liberados, com documentos registrados, e ouvi falar que as nossas Forças Armadas têm um respeito sobre o assunto. Isso é importante, porque a regra da boa convivência é o respeito. Então, o próprio Senado americano, repetimos aqui, fez uma audiência pública recentemente, nesse mês passado, em maio, sobre o tema lá nos Estados Unidos. Então, é muito importante perceber essa sincronicidade. Eu quero dizer que nós estamos com audiência muito boa para as sessões do Senado, né? Nós estamos aqui com audiência de 1.300 pessoas somente no YouTube. Também com a transmissão da TV Senado, a gente não tem como calcular, mas as pessoas têm realmente interesse nesse assunto e a gente tem que ouvir. É obrigação a gente abrir o espaço aqui dessa casa de forma democrática, de forma inclusiva, para todas as visões sobre temas de interesse também da nossa população. Quero saudar aqui mais visitantes que estão chegando ao Senado Federal, que estão visitando aqui, conhecendo as nossas instalações. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês.